que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que estava ali diante do trono branco. E agora no capítulo 8 vem a abertura do sétimo selo. Por aberto 6, se você ler todo o capítulo 6 do Apocalipse, você vai ver a cada abertura o que acontecia com a abertura de cada selo. E aqui faltava este último selo, o sétimo selo. E agora foi a abertura dele. E este selo, a Bíblia diz que quando ele foi aberto, este último selo, que ele foi retirado, agora o livro do eterno plano da redenção de Deus estava aberto. O livro fica totalmente aberto com a retirada do sétimo selo, que introduz agora as 7 trombetas de juízo predominantes aqui no capítulo 8. A última trombeta dará lugar às 7 taças, que encerra os piores juízos sobre a terra. E para nós recapitular, de sétimo selo contém 7 trombetas. O sétimo selo, esse último selo, contém 7 trombetas. E a 7ª trombeta, as 7 taças. Há um desencadeamento seguido cada um. O sétimo selo estende-se até o drama final da grande tribulação, a destruição sobrenatural da besta e de seus exércitos em Jerusalém e ao Armagedon, com a volta pessoal de Jesus e seus santos. No Apocalipse há 4 principais veículos da parte de Deus, de comunicação e execução. São 4 grupos de 7. São 7 cartas às igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quando abriram esse último selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Você imaginou o que é o silêncio de meia hora? Sempre é comum alguém diminuir o silêncio em homenagem a alguém, né? E a gente vê que aquele minuto até agora. Imagina meia hora. O silêncio que houve quando este livro foi aberto. Deus, o Cordeiro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, as milhares de anjos, os mares, todos permaneciam silenciosos e um pouco estupefatos na expectativa do que sobrevinha no mundo. Esse silêncio era uma expectativa do que ia acontecer. E sem dúvida, a calma que precede a tormenta aqui trata-se de mais terrível catástrofe de todos os séculos. Desde o princípio, os fenômenos da natureza têm ocorrido dentro de uma escala natural. Muitos deles são previstos, detectados e até controlados pelo homem.
além do controle humano. Chegamos agora ao drama final da grande tribulação. Não é de admirar que haja silêncio por meia hora na abertura do céu. A trombeta de juízo de Deus irão começar. E João diz: e vi, então vi os 7 anjos que se acham diante de Deus. Estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Dessas 7, quatro delas são tocadas aqui neste capítulo 8, e 2 no capítulo 9, e a última no capítulo 11. Enquanto todos no céu permaneciam espantados em vista do que sobrevinha ao mundo, João viu 7 anjos diante de Deus e lhe foram dados 7 trombetas. Nas Escrituras, frequentemente a menção de trombetas usava-se a trombeta para chamar o povo para a batalha. Vamos conferir? No livro de Números, capítulo 10. Capítulo 10 de Números, e o versículo 2, versículo 9, diz assim: e quando na nossa terra sair a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas e tinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Isso aqui para a batalha. E quando era para levantar acampamento, ainda no capítulo 10, versículo 8 diz: e quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. E também a proclamação das festas solenes. Versículo 10 diz: e semelhantemente da vossa alegria e das vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Toda essa atividade era tocada, bem como também quando era manifestação da presença de Deus. Vamos voltar no livro Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, nós vamos ver aqui que versículo 16, 19 e 16 a 19 diz assim: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de um fogo, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Então, levar o povo à presença de Deus para tocar naquela convocação. São também as trombetas usadas para anunciar juízo, como no caso da trombeta de Jericó. Nessa cidade também foram tocadas 7 trombetas. Jericó estava impedido
Egito, o avanço de Israel levara ao povo que ia avançar e estava com impedimento, e ali levaram as trombetas de juízo. Por 7 dias marcharam em redor da cidade, tocando as trombetas, e no 7º dia deram aquelas 7 voltas, 7 vezes, e tocaram as trombetas. E na 7ª vez os muros, eles foram implodidos, caíram as muralhas, ali pelo toque da trombeta. Jericó caiu ao som das trombetas do juízo. E só que dessa vez serão trocadas agora por anjos e não pelos sacerdotes. Essa era a toque usada as trombetas. E vimos que ali diante do Senhor havia um anjo sacerdote. E veio outro anjo e ficou perto junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo. Isso aqui com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Está aqui no versículo 3. Observamos que o tabernáculo mostrado por Deus a Moisés no Monte Sinai, construído para o culto divino, era apenas a cópia do templo celestial. Vemos aqui um anjo oficiando no altar de ouro, ou do incenso, desbordando esse anjo sacerdote. Aqui até para nós parece um pouco estranho você imaginar que no céu tem um anjo sacerdote, mas lembra de que o céu, lá há infinitas coisas que não sabemos e não conhecemos agora. Eles devem ser o anjo de Jeová, com muitas aparições no Antigo Testamento. Ele apareceu a Abraão, sendo chamado de Senhor, guiou os filhos de Israel no deserto, encontrou-se com Jacó lá no vale de Jacó, apareceu a Josué para garantir a conquista de Canaã. Aprendemos com o anjo sacerdote que Deus, assim como operava em favor do povo dele no Antigo Testamento, operará naquele tempo em favor dos remanescentes de Israel, os judeus salvos que estarão testemunhando na terra em lugar da igreja. Porque seguindo esse tempo, a igreja não está mais na terra, a igreja está com o Senhor. E assim como Deus protegeu o povo de Israel durante toda essa história, vai proteger o povo de Israel durante a grande tribulação. Deus nunca ficou sem testemunha na terra, nem mesmo durante a apostasia de Israel, no tempo do profeta Elias. E Elias chegou a dizer 2 vezes para Deus que de fiel só ele restava, não tinha mais ninguém, só ele tinha ficado. Pode ver lá em livro de Reis, capítulo 19, versículo 19, 14, ele fala para essa dúvida, 19, 10, 14, ele fala 2 vezes: Senhor, tu já foi, só resta ele. E Deus mostrou que estava enganado, afirmando-lhe que em Israel havia 7.000 que não dobraram o joelho
barra, que continuava firme com o Senhor. Meu rei 19 e 18. Então, se alguém questiona esse incenso lá no céu fala das orações de todos Deus. Quando nós lemos a oração modelo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depositado as orações diante do Senhor. E o incenso lá as orações que nós aprendemos no capítulo 5. Capítulo 5 falando aqui sobre o incenso da oração, que ela chega diante do Senhor nosso Deus. Ela sopra com esse incenso e ela é depositada ali diante do Senhor. E o anjo aqui fala que por essas intercessões, agora Deus estava trazendo juízo, essas buzinas, essas trombetas, trocando essa trombeta, alertando o povo sem Deus para o arrependimento. E o povo não vai ouvir. É quando Deus manifesta da sua ira, despertando o povo para se arrepender. É onde começa a derramar dessas taças da ira do Senhor nosso Deus. E cada trombeta dessa nós vamos ver o que acontece com o tocar dela. A primeira, o versículo 7. A primeira trombeta é tocar. E diz que no versículo 7 do capítulo 8, que o anjo tocou a trombeta. Foi a primeira. E o que houve? Saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra. E aqui um terço da vegetação é destruída. O castigo de Deus sobre os habitantes da terra, ao soar da primeira trombeta, nos faz lembrar da sétima praga lá do Egito. Vamos voltar no livro Êxodo, capítulo 9, e o versículo 23. Êxodo 9 e o versículo 23 diz: E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre as saraivas muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. E também saraiva feriu toda a erva do campo e queimou todas as árvores do campo. Esse aqui, irmão, tem muita gente hoje dizendo: não, isso aqui não é literal, isso aqui é simbólico. Nada de simbólico, amado. Isso aqui será literal. Assim como foi lá no Egito, será no dia da grande tribulação. E Joel também profetizou sobre isso. Profeta Joel, capítulo 2 e o versículo 30 do profeta Joel 2:30 diz assim: E mostrarei o prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Então, aqui é literal estes acontecimentos, porque tem muitos comentadores enganados com isso, tentando trazer tranquilidade para o povo, pregando pós-arrebatamento, tranquilizando. Não, amados, nós pregamos o arrebatamento. Nós não vamos pregar para alguém que fica, não, é para nós irmos no arrebatamento da igreja e nós seremos protegidos em todas as catástrofes. Então, a primeira, semelhante àquela que aconteceu com a gente. E a segunda, versículo 8 e 9: algo como um meteoro incandescente, caindo agora sobre o mar, contaminando um terço
terço dos navios serão destruídos. Quando nós olhamos hoje a proteção que há, que um tubarão, se alguém matar, coitado, mas se ele matar alguém, não é nada não. O cara ficar só com a perna, são bravos, não acontece nada. Mas nesse dia ela vai destruir, não tem essa parte, de todos os seres viventes do mar. Hoje, quantas embarcações que há, e diz que uma terça parte dela será destruída, contaminando todas as águas com sangue. E nesses tempos, esses modernos navios de guerra não terão nenhuma proteção que evite de ser arrasados. Não haverá. Seus mísseis mais sofisticados serão totalmente inúteis diante desse meteoro. A Bíblia afirma que foi atirado ao mar. Não foi uma grande montanha, como alguém fala, mas como uma grande montanha. Simplesmente uma comparação, para que possamos entender. E não uma terça parte do mar sobrevivente serão destruídos. E vem agora o versículo 10 e 11. 10 e 11 diz: e a terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abissínia. Aqui nós observamos que a segunda cai sobre o mar. A água do mar não é uma água de consumo, que a água salgada, ela não serve para consumo. E agora essa outra aqui, como Abissínia, ele cai sobre as fontes das águas potáveis, cujas águas onde fica contaminada. Diz um terço das águas dos rios e das fontes torna-se impura. Teve um período, uns anos atrás no Brasil, que o racionamento de água foi grande, né? São Paulo, Rio, outras cidades, que um copozinho de água custava 5 reais. Né? E nós, aqui no Pará, nós temos muitas fontes de águas potáveis. Para lá já não é tanto assim. E imagina se outros países que não tem tanta água potável e se tornarão impuras, porque se torna amargo. Foi me veio aqui a memória, foi lá no livro de Êxodo, capítulo 15 de Êxodo, foi que teve águas amargas, foi que o Moisés teve que mudar as águas. As águas estavam amargas, capítulo 15. E versículo 23, né, quando chegou ali em Mar, eles não puderam beber as águas de Mar, porque eram amargas, e por isso que chamou o seu nome de Mar. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe um leme que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar teus ouvidos aos seus mandamentos, guardarei todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, que pus sobre o Egito, do que eu sou o Senhor Deus que te sabe. Aqui, logo em seguida, vem as águas potáveis de Elim. Vimos que ele lançou aquele madeiro sobre as águas, e as águas se tornaram doces. Aquele madeiro era uma figura da cruz,
do Senhor Jesus Cristo, que através da cruz dele, aquilo que era amargo se tornou doce nas nossas vidas. Amém. E das ervas conhecida como abissínia, é uma das mais amargas. Os homens da terra, ao soar a trombeta dessa terceira, farão que o amargo fruto do pecado. Ali é Deus cobrando pelo pecado, porque o sistema que está já instaurado, princípio de Deus. Se João diz que o sistema já não está ali, esse sistema ele só vai se intensificando, e a tendência dele é o homem querer viver alienado de Deus, e essas trombetas Deus cobrando exatamente pela consequência do pecado, para ver se o homem se arrepende. Mas diante de toda a situação desses acontecimentos, o homem continuou com o coração endurecido para Deus, não se arrepende. Mas a igreja do Senhor não vai passar por isso, ela está com o Senhor na glória. A quarta trombeta, versículo 12, diz que haverá trevas na terra. Nesse dia, o sol, um terço do sol e da lua e das estrelas deixarão de brilhar. Ao surgir do céu essa quarta trombeta, apagar-se-á a luz do sol, o dia tornar-se-á noite, noite sem lua e sem as estrelas, trevas densas. A terça parte do dia vai ficar em trevas. Eis o sol brilhará novamente, mas depois do terceiro dia serão cumpridas o que está aqui em Lucas, capítulo 21. Vamos ver o 21 de Lucas, capítulo 21, e o versículo 25. Capítulo 21 e o versículo 25. E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E aqui diz: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aqui, cumprindo o que o Senhor Jesus estava anunciando. E essa é a quarta, capítulo 8, ele encerra essa quarta. Mas aí vem o versículo 13. O versículo 13 diz que: e eu olhei e agora veio um anjo voando pelo meio do céu, e com grande voz, como assim um anúncio no mundo, dizendo os três: ai dos que habitam sobre a terra, daqueles que estarão aqui na terra. Os três trombetas que restam. E aqui diz: quando ele olhou e viu essa grande voz, no tempo dessa quarta, foi quando ele viu
esse anjo voando pelos ares, anunciando todos os habitantes o julgamento do tempo das últimas. Duas dessas pragas serão gafanhotos. Duas delas serão gafanhotos. Está no capítulo 9, do versículo 11. Depois nós vamos estudar sobre isso. Gafanhoto que nós conhecemos, ele sobrevive de quê? De vegetação, isso? Menos esse. Esse não. Esse não é de vegetação. Esse se alimenta do ser humano. Se alimenta de carne, são carnívoros. Esses serão alimentados de carne do ser humano. E ainda nessas trombetas que eu vou tocar, falo sobre os cavaleiros que sairão do rio Eufrates. Está lá no capítulo 9, versículo 13 ao 21. Acerca da terceira, há algumas opiniões distintas. Alguns acham que ocorrerá no tempo do reinado da besta. Está lá no capítulo 13. Enquanto outros afirmam que será no derramamento das taças. Está no capítulo 15 e 16. Mas essas pragas, do qual está mencionado, que muita gente tem medo de ler o Apocalipse. Amado, leu o Apocalipse falando sobre esses acontecimentos, para nós, nos traz motivação maior para nós firmar a nossa fé. Quando nós estamos confiando no Senhor, no arrebatamento da igreja, que nós não vamos passar por isso. Esse despertamento dos juízes de Deus para a igreja traz para nós a responsabilidade, primeiro, de estarmos firmes com o Senhor, e a segunda, de nós anunciarmos o Evangelho, de nós avisarmos aqueles que não foram alcançados ainda, o que tem reservado para aqueles que ficaram no arrebatamento da igreja. É esse despertamento que traz para nós. Primeiro, a nossa fé, cada dia solidificar no Senhor Jesus. E segundo, nos despertar do comodismo e de preocupar mais com aqueles que estão ainda para ser alcançados. Às vezes um parente, um amigo, que você às vezes tem receio de falar, mas fale para ele. Fale para ele o que vai vir sobre o mundo. E não queremos que nenhum amigo, nenhuma pessoa próxima, venha passar por essas situações terríveis que a terra há de passar. Aqui não é simbólico, aqui é real, é literal esses acontecimentos. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida está guardando a qualquer momento o toque da trombeta do arrebatamento. Aleluia. Isso é que nos dá esperança viva que nós temos latente nos nossos corações, que qualquer momento Jesus pode estar voltando. Então aqui encerra aqui esse sétimo selo. Vimos que foi aberto quando nós estudamos no capítulo 6, que a situação que ia acontecendo, cada abertura, e aqui no sétimo ele desencadeia para essas trombetas. E dessas trombetas agora a última, ela vai falar da abertura já das taças da ira de Deus, que será derramada sobre a face da terra, sobre a humanidade. Tudo isso para trazer, buscando o povo se arrepender e buscar a Deus. Mas a incredulidade é tamanha, e o povo cada dia procurando levar uma vida alienada de Deus. Mas a igreja do Senhor, ela marcha com seu propósito no alvo a ser alcançado, que é o céu de glória, que está com o Senhor para todo sempre.